Mas existem alguns desejos que eles estão nos nossos corações, que eles estão escondidos. O nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai tornar o seu desejo realidade. E assim como Ele me ama, Ele ama você também. Nossa temática de hoje será: o desejo do teu coração será realizado. E o texto ao qual nós vamos fazer uso como ponto de partida está no livro dos Salmos, número 37, e o versículo 4, que diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que seria um desejo? O que é um desejo? É algo que eu quero ver, é algo que eu quero ter, ou até mesmo algo que eu queira fazer antes da minha partida, antes que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Então, há um desejo lá no meu coração, algo que eu sonho, algo que eu almejo, algo que eu anseio fazer, ver ou até mesmo possuir, antes que eu parta desta terra, antes que a morte chegue, ou antes que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Você já ouviu falar de algo chamado lista de desejos? Nesta lista de desejo, pessoas que são acostumadas a planejar o seu futuro, pessoas que são acostumadas a ter a sua planilha, a fazer o seu planejamento, elas costumam se utilizar de algo chamado lista de desejo, onde elas colocam suas metas, onde elas colocam os seus objetivos, onde elas colocam ali os seus sonhos. E ali elas estabelecem os seus tempos, ali elas se esforçam, elas trabalham, elas lutam para fazer aquilo acontecer. Mas existem alguns desejos que eles estão nos nossos corações, que eles estão escondidos, eles estão tão bem guardados que é só mesmo Deus para nos fazer ver esses desejos se cumprirem. Então o nosso tema de hoje será: Deus vai realizar o desejo do seu coração. Porque dependendo do desejo que nós temos, repito, somente Deus, para tirar isso da lista de desejo, tirar ele do nosso coração e fazer cumprir. Há cerca de 5 anos atrás, eu tinha um desejo muito grande no meu coração. Eu tinha um anseio muito grande no meu coração. Era um desejo muito profundo, era um desejo muito grande, de um dia construir essa casa, de um dia ter este lugar, para que eu pudesse habitar aqui com a minha família, para que eu pudesse aqui me reunir com a igreja, me reunir com os nossos irmãos, utilizar esse lugar para edificarmos juntos na palavra de Deus. Mas era um sonho tão grande, era um desejo tão grande, era um anseio tão grande, que eu julgava que eu não devia abrir a minha boca e falar para ninguém. Porque certamente alguém iria aparecer e iria dizer: é um desejo muito grande, é um sonho muito grande, tuas condições não vão permitir, isso jamais vai acontecer. Então há desejos que estão no nosso coração que nós não falamos, nós não contamos, nós não compartilhamos, exatamente por causa das nossas condições, por causa das nossas circunstâncias. Mas há um Deus no céu que viu quando você colocou esse desejo no seu coração, que viu quando você anotou este desejo lá na sua famigerada lista de desejos. E esse Deus, Ele colocou esse desejo no seu coração. E Ele é poderoso para fazer cumprir este desejo que está no seu coração. É por isso que eu profetizo sobre a sua vida hoje com base nesta palavra. O nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai tornar o seu desejo realidade. Ele vai fazer com que o desejo que está no seu coração se cumpra para a glória do nome dEle e para o seu benefício e para o benefício de muitas pessoas que irão glorificar a Deus juntamente contigo. Então tinha um sonho, tinha um desejo de um dia construir essa casa, mas as circunstâncias não permitiam, as situações não permitiam, as condições diziam não. A minha vista só me fazia enxergar as dificuldades. E todas as vezes que eu pensava de compartilhar com alguém sobre este meu sonho, sobre este meu desejo, alguém aparecia e imediatamente me desanimava. Mas chegou um tempo que Deus preparou este terreno. Então comentei com a minha esposa: vamos comprar uma casa
de madeira bem simples, bem pequenininha, e vamos construir, é o que as nossas condições permitem, é o que as nossas condições dão. Então nós corremos atrás daquela casa, nós fizemos o orçamento daquela casa, nós deixamos praticamente certos de fazer a compra daquela casa, que em menos de 15 dias estariam prontos. Mas naquela semana eu recebi uma palavra profética, vinda da parte de Deus, por intermédio de um servo do Senhor. E aquele homem de Deus me dizia: filho de Deus, Deus me mostrou que você vai comprar uma casa e vai colocar lá no seu terreno, vai mandar construir no seu terreno. Mas Deus me disse que lá no seu coração existe o projeto de uma casa, existe o sonho de uma casa. E Deus mandou dizer para você: não compre esta casa que você fez orçamento, não compre essa casa que você projetou, mas faz a casa que está no seu coração. Construa aquela casa que está no seu coração, sem olhar para as adversidades, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para as situações, porque o Deus Todo-Poderoso, que sondou esse desejo no teu coração, que conhece o desejo que está no teu coração, Ele vai fazer este sonho se tornar uma realidade. 4 anos e meio se passaram, desde o dia que nós começamos a edificar essa casa. Hoje ela ainda não está pronta, nós ainda estamos trabalhando, trabalhamos muito aqui neste lugar, mas até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor. E assim como Ele me ama, Ele ama você também. Assim como Ele viu os desejos do meu coração, Ele está vendo os desejos do seu coração também. E assim como Ele nos deu essa tão grande bênção para a glória do nome dEle, assim Ele vai fazer com a sua vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, chegou o tempo, chegou a hora de Deus tirar o desejo do teu coração, que está lá, cravado naquela lista de desejo, e fazer ele cumprir. Então glorifique o nome do Senhor. Há um Deus no céu que sondou o seu coração, há um Deus no céu que viu a sua lista de desejo e que está pronto a liberar essa palavra hoje sobre a tua vida, dizendo: eu vou fazer cumprir o desejo do teu coração. E assim, meu querido, esforça-te, tem bom ânimo, e o Senhor teu Deus te ajudará e o nome dele será glorificado. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.